Caros irmãos e irmãs que estão fazendo este percurso, este itinerário paulino através da carta aos Romanos, chegamos então na metade da nossa carta. Vejam como não é difícil, né, nos empenharmos e fazermos um percurso, um estudo aprofundado das Sagradas Escrituras de maneira contínua. Já estamos no capítulo 7º, portanto praticamente na metade. A carta são 16 capítulos, né? Então praticamente na metade da nossa carta, e com discursos, com temáticas já esclarecidas, estudadas, e também com conclusões, né? Nós chegamos à conclusão de que, de fato, a carta aos Romanos não é uma carta tão simples. A dinâmica literária, teológica exposta por Paulo, ela requer uma atenção, ela requer um cuidado, um leitor atento, um ouvinte atento para compreender todas as suas nuances, as suas preposições, as suas afirmações. É tão interessante que até o capítulo 4, capítulo 5, nós percebemos Paulo mostrando ali toda a realidade humana, a fragilidade humana, em contraste com a graça, com o poder salvífico de Jesus Cristo, né? Esse poder de Jesus que resgata o homem da sua fragilidade, do poder do pecado. Sobretudo o capítulo 6, uma explosão de luz, de alegria, a paz interior que ele mostra, esse ingressar no mundo, ser inserido no mundo de Cristo através do batismo, ganhar essa força para viver como um homem novo. Mas quando chegamos no capítulo 7, quando tudo parece já claro, tudo já esclarecido e de fato começa uma vida nova, prontos para iniciarmos a nossa vida do ponto de vista prático, como homens livres em Jesus, e de repente ele volta de novo no capítulo 7, falando do poder da carne, falando ainda do poder da lei, ou apresentando e falando da lei. E de uma certa forma o capítulo 7 ele é um grande drama, é um drama existencial. Paulo se apresenta de maneira muito pessimista até, né? E no capítulo 6 a gente estava muito feliz porque pronto, encontramos a graça, onde teve o pecado superabundou a graça, então daqui para frente é só alegria. Mas na verdade, quando começa o capítulo 7, ele vai nos mostrar que tem um drama, tem uma luta diária, tem duas dimensões, né, em contraste dentro de nós, que é a carne e o espírito. Ainda depois que conhecemos Jesus Cristo, que ingressamos neste mundo espiritual através do batismo, mesmo assim continua uma luta. E Paulo, ele fala no 7º capítulo em primeira pessoa mesmo. No versículo 7 ele vai dizer, inclusive, que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então ele vai dizer que a lei, eu só conheço o pecado, quase ele vai colocar aqui uma culpa na própria lei, né? Eu só conheço o pecado, só conheci o pecado porque a lei me mostrou, né? Porque ela disse, senão eu não conheceria. E é bom a gente prestar atenção nesse discurso ainda aqui, do discurso da lei, qual é a função da lei, porque o capítulo 7º ele vai mostrar toda essa visão dramática, em contraste, que Paulo faz no capítulo 7, para mostrar de fato qual é a função da lei dentro da história salvífica. Ou seja, a função da lei para Paulo, e Paulo, lembramos, é um judeu, né? Então ele conhece muito bem a Torá, ele conhece muito bem os preceitos, e ele, como cristão, ele não joga fora a lei, né? Ele não vai jogar fora a lei, não vai eliminar. O próprio Jesus também não vai eliminar a lei. Então, se eu não posso eliminar a lei, e nem colocar ela numa cativa luz, até porque ele vai dizer neste capítulo 7, a lei ela é boa, a lei ela é justa, a lei ela é santa. Então, se a lei tem todas essas características, ela é sagrada. São alguns preceitos em torno da lei, que Paulo, uma vez
que se torna cristão, uma vez que faz a experiência de Cristo, ele vai dizer algumas coisas em torno da lei, perde sentido, né? Como a própria circuncisão e tantos outros preceitos. Lembramos que em torno da Torá existiam 613 preceitos, se fala a nível de conhecimento, né? No mundo acadêmico se fala mais ou menos desses números, depois se é exato ou não, mas é de um número bem expressivo de preceitos. Então o judeu ele acabava vivendo mais os preceitos do que a essência da lei, os mandamentos. Mas mesmo assim, vivendo os mandamentos bons, justos e santos, mesmo assim eles têm uma função que precisa ser esclarecida. Qual é a função da Torá? Qual é a função da lei, dos 10 mandamentos que Deus deu ao seu povo eleito? A função, de fato, ela é pedagógica, ou seja, a lei, ela me mostra, ela me educa, ela me conduz a Cristo, ela me conduz à salvação, mas ela não me salva. Esse 7º capítulo que tem esse drama existencial de Paulo, mas ele coloca exatamente para mostrar que a lei ela não é capaz de me salvar. Ele vai deixar isso muito claro. Se vocês lerem com atenção esses 26 versículos, vão perceber exatamente isso. Ele mostrando ainda essa fragilidade da carne, essa decepção, tem uma tristeza profunda dentro dele, onde ele sabe o que é justo, sabe o que é o certo, mas tantas das vezes faz exatamente o incerto. No versículo 19 ele vai dizer, não faço o bem que queria, mas o mal que não quero. Então essa luta, né, esse drama dentro de Paulo, que é um drama que permanece dentro do cristão. E aí ele diz, por que então que eu continuo, né, mesmo já tendo clareza do que eu tenho que fazer como um cristão, continuo fazendo aquilo que eu não queria fazer? O que é que me impede de fazer o bem que eu quero? E o bem que Jesus me ensina, me pede. O que é que me impede? A lei é boa, justa e santa, mas por que ela não me ajuda a fazer isso? Porque talvez essa não é a sua função. A carne não tem esse poder. A carne ela produz pecados, na verdade, né, do ponto de vista da humanidade. E o pecado, o próprio São Paulo vai dizer que o pecado ele acaba ganhando, ele se aproveita, na verdade. Ele diz, o pecado ele se aproveita da ocasião da lei para me tentar, ele vai dizer. Ou seja, revela, né, a lei vai revelar o pecado, mas se como a lei não tem o poder de salvar o cristão do pecado, então eu acabo sendo tentado. Então se termina praticamente esse capítulo 7 com um tom muito triste, né? Inclusive no versículo 24 ele até diz, homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? E aí vai no versículo 25, sempre do capítulo 7, graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, sou submisso à lei de Deus. Do outro lado, por minha carne, sou escravo da lei e do pecado. Veja que ele vai trabalhar ainda no capítulo 7 esse contraste, mostrando que o pecado, a carne e a lei ainda... Ele não consegue, só com a lei ele não consegue vencer o poder do pecado, não consegue vencer o poder das coisas negativas. Ele ainda se torna escravo, né? E ele faz esse contraste exatamente porque no capítulo 8 ele vai mostrar uma vida no Espírito Santo. Aí sim, aí nós vamos ganhar aquilo que estava faltando. Ou seja, a lei ela me mostra, mas não tem o poder de me tirar da tentação, do tirar do pecado, da possibilidade de cair no pecado. Já Jesus Cristo não. Jesus Cristo ele tem o poder, né, que é a questão da graça. Ele tem o poder de me tirar. Não só mostra, mas como ele tem o poder de me tirar, de me livrar, inclusive, do pecado. E isso acontece de maneira concreta com uma força, uma dunamis, que é uma potência, que é o Espírito Santo. Então, se a carne ela é uma força, o pecado é uma força, do outro lado nós temos uma força positiva. Se de um lado nós temos uma força negativa, que é o pecado, do outro lado nós temos uma força positiva, que é o Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós damos ouvidos ao Espírito Santo e vivemos segundo as suas
inspirações, aí sim a gente começa a vencer, de fato, essa fragilidade e sair totalmente desse mundo de escravidão do pecado. Veja como São Paulo ele é genial na sua metodologia argumentativa. Sempre que ele vai escrever o próximo capítulo, ele já prepara, né? O capítulo 7, com todo esse contraste, com toda essa argumentação um pouco, às vezes, quase que confusa, voltando a algumas temáticas que ele já tinha exposto, elaborado nos capítulos precedentes, de repente ele volta de novo porque ele quer preparar o leitor, o ouvinte, para acolher o capítulo 8º. Você vê que ele, já no versículo 24, ele já indica que tem alguém que vai me livrar. Ao mesmo tempo que parece ser um discurso muito negativo, pessimista, parece que não tem jeito, eu vou viver no pecado, mesmo tendo conhecido Cristo, mesmo tendo sido batizado, parece que não tem jeito, a carne parece que fala mais, parece que o poder da carne tem uma força maior. Ele disse, não. Tem uma força maior do que todas, que é o Espírito Santo de Deus. E isso eu vou mostrar para vocês no 8º capítulo. Aí quando a gente vai para o 8º, de novo, tem uma luz, uma explosão de luz, de esperanças que se reacende para o cristão que quer viver no reinado de Cristo. Boa leitura, meus irmãos. E é assim que a gente vai revelando, e assim que a gente vai entendendo esse modo argumentativo do pensamento paulino. Deus abençoe a todos.